para mim é sempre um prazer poder estar falando um pouco da nossa história, estar falando de música, estar falando de samba, né? Primeiramente quero parabenizar o trabalho que vocês fazem com o Toca Aí, Juninho, o Júlio tá ali por trás das câmeras ali, né? Cuidando da nossa imagem, nosso áudio, né? Para toda direção, enfim. É muito importante pra gente ter esse espaço, né, cara? Sim, sim. Então, independente do tamanho, de quem seja o entrevistado, é bom pra todo mundo, né? É bom pra todo mundo, até porque, igual o que acontece, a gente que vive nesse mundo da correria, né, de tocar aqui, viaja, a gente não... Às vezes o tempo passa, né, de carreira que a gente tem, de quantos lugares que nós tocamos, e a gente não se dá conta o quanto nós já fizemos lá atrás, né, pra estar aqui hoje. Mas vamos ao que interessa, né? Quem é o Mr. Bigode? Marcos Vinícius de Souza, nascido ali no Salgado Filho do Meia. Carioca, flamenguista. Será que é flamenguista? Olha aí. Olha aí. Será que eu sou flamenguista? Não, acho que não é não. Eu acho Você é mais do que eu, tá dando na cabeça, né? Deixa essa parte pra depois. Alguém não é vascaíno. Opa! Aí foi muito garoto, né? Muito criança, na verdade, pra quadro de Realengo. Levaram por quem? Por quem? Pra minha mãe, né? Minha mãe e meu pai foram morar em Realengo. Eu tinha meus 5, 6 anos por aí. Uhum. E toda a minha infância, literalmente, né? Cresci no quadro de Realengo, né? Explica só para as pessoas quem é o seu pai, por favor. Meu pai é o Bira Jara de Souza, vulgo Bira Havaí. Só isso. Só isso. Pouca responsabilidade que ele chegou. Né? Então, sou apaixonado ali pela Coab de Realengo. Uhum. Tenho amigos, família. Amigos que se tornaram família, na verdade, né? Graças a Deus, eu consegui preservar os amigos. Legal, bacana. Eu tenho um grupo de colégio no WhatsApp. Que legal, hein? Até hoje, é difícil, hoje é raro, né? É raro. Essa maldade que anda hoje em dia, Uhum. a gente vive a corrupção humana, né, cara? Eu acho que é a palavra, né? Tipo assim, o ser humano se compra por muito pouco, sabe? Sim. E acaba fazendo muita intriga, Então, tipo assim, eu falo de verdade, eu sou um cara privilegiado, né? Tive bastante desafeto, não vou negar que ninguém vive só de vitórias, mas eu sou muito feliz, assim, por manter as pessoas, sabe? Você tá pra conversar e lembrar a história de 30 anos atrás, sabe? E você vê que a pessoa ainda tá ali, ainda divide contigo alegrias e tristezas, e pra mim esse é meu maior tesouro. Mas qual foi o seu primeiro instrumento, né? Porque você toca muitos instrumentos. Primeiro foi o pandeiro. Foi o pandeiro. Primeiro foi o pandeiro. Teve alguma dificuldade, alguma... Tocar é difícil, né? Tocar é fácil, né? Tocar é difícil. Mas meu pai foi contra, minha mãe também, mas quando se deram conta eu já estava tocando pandeiro. Já novinho, já com uns 10, mas eu tocando pandeiro, né? Aí não adianta, né? Música é paixão, né, cara? Sim, sim, verdade. Música é paixão, não adianta. Por mais que tentassem lutar contra, o amor que eu tinha era muito maior do que qualquer barreira, entendeu? E a gente foi ultrapassando elas, então estamos aí até hoje, né? Eu costumo dizer que é uma cachaça que a gente não consegue sair. Acredito que você também já tenha passado, até por conta do seu longa jornada, né? De ter alguma vez pensado em parar de tocar, parar de cantar. Não, nunca pensei. Nunca passou? Nunca pensei. Nunca. Pô, que bom, hein? Nunca. Eu, tipo assim, pelo fato do meu pai também passar por muitas situações delicadas, né? Que a geração dele foi que quebrou pedra pra gente estar aí, né? Foi que abriu os caminhos. Né? Então, tipo assim, pra de fato a gente fazer uma música mais comercial, né? Ter um diálogo melhor entre o artista e o público, no caso, né? Porque existe muito preconceito, né? Sim. A gente tinha que tomar cuidado com o que escrevia, senão não tinha respeito, não tinha, né? Era uma outra época. Era uma outra época, né? Então, as barreiras, elas existem. Então, a gente não pode desanimar, né? Então, eu vendo tudo que meu pai passou. Cara, eu morava no morro, né? Literalmente no morro. Numa casa bem precária mesmo, sabe? Passamos aperto de verdade. Fomos morar, primeiramente, numa kitnet também delicada, entendeu? Então, tipo assim, pô,
Eu já não... Quando eu me tornei, assim, homem, né? Pra ter levar um aquazinho pra casa, entendeu? Já tava melhor. Pra casa, né? Já tava melhor do que as coisas que meu pai Passou, né? Então, se meu pai passou, por que eu não posso passar, né? Sim, sim. Até porque não faz muitos anos, mas até então a música era. Os músicos, né? Era vagabundagem. Então não tinha esse samba, né? prestígio, né? Mais o samba do que outra coisa. Mas você começou no pandeiro, né? E você formou um grupo. Com quem você formou um grupo? Se é que formou? Porque sempre acontece, né? Eu tinha um grupinho lá em Realengo que o Cuco, que toca hoje na banda do Mumuzinho, né? Foi a primeira pessoa que... Foi o meu primeiro assim, parceiro de música, né? Assim, de parceiro do modo geral, né? Não é só de compor. Eu nem lembro o que a gente escreveu, que a gente era muito novo, a gente tinha 12 anos de idade, tinha 11, né? A gente andava pelas ruas do bairro ali, pra cima e pra baixo, atrás do Isaías, que era o melhor cavaquinista que tinha ali na região, na Pablo de Realengo. A gente perturbava o Isaías Bebão, que eu mando sempre um abraço, um beijão. Devo muita coisa ao Isaías, né? Porque se o Isaías se negasse a dar aula pra gente ia ter um tempo sobrando naquele momento da vida, né? Naquela idade, né? E talvez a gente poderia dedicar o tempo a outras coisas. Porque ao mesmo tempo que a gente foi criado vendo muita coisa boa, a gente também viu muita coisa ruim, né? Coisa ruim. Então a gente poderia se perder. Então, na pandemia eu entrei em contato com o Isaías, pô. Até chorei no telefone e falei, cara, eu não tenho amnésia. Eu sei a importância que você tem pra mim, tá ligado? Que legal esse reconhecimento, né? Lógico, pô. Cara, podem me chamar de qualquer coisa na vida, menos de ingrato